Hoje nós vamos falar da contribuição de Karl Marx para a economia. Karl Marx vai nascer em 1818, vai morrer em 1883 e vai viver o turbulento século XIX. Vamos lembrar que o século XIX é o século que antecede a Primeira e a Segunda Grande Guerras Mundiais. Mas foi um século bem agitado, onde a gente teve aí a emergência de diversos pensamentos políticos, filosóficos, econômicos, sociais. Quais são as principais contribuições de Karl Marx? A teoria do valor, a crítica da economia de mercado capitalista. Ele traçou conceitos muito importantes, como a mais-valia, o exército industrial de reserva, que é o conjunto de trabalhadores desempregados em uma economia capitalista, e uma metodologia de compreensão da história econômica e da história mundial, que é o materialismo histórico. O Karl Marx é um teórico de sistemas econômicos. Nós estudamos os três principais sistemas econômicos: feudalismo, o sistema centralizador / comunismo e o sistema capitalista. O Karl Marx, ele vai ser um teórico desses sistemas, ele vai tentar explicar o desenvolvimento histórico desses sistemas. É influenciado pelas revoluções do século XIX e vai inspirar a Revolução Russa, Chinesa e Cubana, além de outros países aí pelo mundo, e, curiosamente, vai influenciar esses países para os quais ele não havia pensado a sua teoria. Na verdade, não é que ele não havia pensado a sua teoria, é que para o estágio de desenvolvimento histórico daqueles países, a teoria dele ainda não preveria, né, a emergência de um sistema centralizador comunista. Karl Marx, ele estava dialogando com a Alemanha industrial e com a Inglaterra industrializada, onde o capitalismo estava na sua forma mais revolucionária. A sua teoria vai entrar em desprestígio mundial ao longo da década de 70 e 80, sendo a queda do Muro de Berlim um ato simbólico do colapso do comunismo, mas a teoria marxista vai impacta ainda inúmeras outras leituras da sociedade contemporânea. Então, o Marx vai ter uma importância muito grande do ponto de vista teórico, que vai nos impactar até hoje. Ele nasceu em Trier, na Prússia, que depois vai virar a Alemanha. É filho de um advogado judeu convertido ao cristianismo, estudou direito e se interessou pela filosofia. Então, ele vai ser fortemente influenciado pela filosofia. Escreveu junto com Engels, um alemão que conheceu em Paris, um manifesto comunista em 1848. Passou o resto da vida em Londres e morreu pobre, sendo sustentado por Engels na Inglaterra, inclusive onde tem um busto dele no cemitério. Então, assim, por que eu gosto de dar esses dados, assim, bem gerais? Né? Para a gente também humanizar um pouco a figura de quem a gente está falando, né? Quando a gente está estudando, é importante que a gente dê uma humanizada no teórico para que a gente saiba quem é o teórico. Bem, o que é o materialismo histórico? Eu acho que é uma matéria que um conteúdo que vocês já devem ter estudado em ciência política, ou na filosofia, ou na sociologia, mas vale a pena a gente dar uma retomada aqui. O materialismo histórico é uma abordagem metodológica ao estudo da sociedade, da economia e da história. Inclusive, é uma abordagem metodológica que estuda a história da sociedade
baseado na premissa do modo de produção. Ele vai ser desenvolvido por Marx e Engels, e vai ter como objetivo um olhar para as causas de desenvolvimento e mudanças na sociedade humana, nos meios pelos quais os seres humanos produzem coletivamente as necessidades da vida. O que basicamente o materialismo histórico vai ter como metodologia? Ele vai falar o seguinte: olha, a história da humanidade, a história da sociedade humana, ela se dá na forma como a sociedade relaciona com o modo de produção material, econômica. Por isso que o Marx ele vai ter um olhar para o modo de produção. Ele vai falar que é o material que importa no desenvolvimento histórico. É a forma como a gente se mantém fisicamente. Ele vai fazer uma ruptura com as ideias, com o idealismo, com a ideia do espiritualismo. Ele vai falar que, na verdade, tudo isso é construído de acordo com o modo de produção, o modo de sobrevivência humano. As classes sociais e a relação entre elas, além das estruturas políticas e formas de pensar de uma dada sociedade, seriam fundamentadas em sua atividade econômica. É um sistema explanatório expandido e é um sistema explanatório que ele vai ser expandido e refinado por vários outros autores ao longo do século XIX, ao longo do século XX e hoje no século XXI. Então, o pensamento marxista, ele vai ser um pensamento que vai, ao longo dos anos, sendo utilizado como um fundamento metodológico. Tal como Adam Smith, o Marx, ele vai impactar tudo que vem depois. Tudo que vem depois dialoga com eles. Ou dialoga com Marx, ou dialoga com Adam Smith, ou até entre os dois. Então, olha só o que o Marx está falando, basicamente. A evolução histórica, desde as sociedades mais remotas até a atual, se dá pelos confrontos entre diferentes classes sociais decorrentes da exploração do homem pelo homem. Então, ele vai falar o seguinte, você olha, esquece esse negócio de estudar como o Weber está estudando, que é o protestantismo que gerou o capitalismo. Esquece esse negócio de estudar a política como se o líder tivesse criado a estrutura econômica. É tudo baseado na estrutura econômica. É a forma como o homem explora o homem que vai criar todo o restante. É como o homem se organiza em classe que vai criar o sistema religioso, o sistema político, o sistema de alimentação, o sistema da nutrição. Então, como é que o Marx explicaria, por exemplo, a emergência... como é que ele explicaria a emergência do vegetarianismo, do veganismo? Ele ia falar assim, olha, isso é o seguinte, a sociedade que a gente vive, o modo de exploração do homem pelo homem, esse confronto de classes sociais faz emergir, né, a forma como o homem se mantém e produz, faz emergir na sociedade essa estrutura ideológica. Então, é a evolução histórica dessas lutas entre classes que faz com que os demais sejam construídos. E aí, para a gente entender mais ou menos como é que isso se dá, é mais ou menos o seguinte, lá no Império Romano, são os romanos versus os bárbaros. E aí tem as classes sociais. É o modo de produção e a relação entre essas pessoas
que faz com que crie o sistema politeísta, que há vários deuses, em que as classes dominantes, elas implementam formas de manter a relação de exploração. Então, toda a estrutura política, toda a estrutura ideológica, toda a estrutura religiosa, isso é uma superestrutura. A estrutura é o modo de produção. E aí, você vai perguntar assim, tá, se esse é a forma do modo de produção, é o modo de produção que guia, o que faz com que esse modo entre em colapso e emerja outro? Ele vai falar que é a saturação do modo de produção. Quando as classes sociais, o confronto, ele chega a um ponto que está tão esgarçado, está tão difícil continuar a exploração, que aí há uma ruptura. Então, como é que ele vai explicar a migração do capitalismo para o feudalismo? Ele vai falar o seguinte, assim, olha, o que acontecia, desculpa, gente, do Império Romano para o feudalismo. Ele vai falar o seguinte, assim, olha, gente, o que aconteceu? Qual que era o modo de produção romano? Era um modo de produção baseado em quê? Baseado na exploração por meio de conquistas territoriais. Então, o Império Romano, ele sobrevivia expandindo os seus limites territoriais. O que aconteceu? Chegou num ponto que não tinha mais como expandir, não tinha como fazer mais escravo. E o sistema de trabalho era o escravocrata. E o que começou a emergir? O poder das pequenas glebas, porque já não tinha mais escravo para ser dominado, né? O número de escravos começou a diminuir, as classes sociais mais fortes não conseguiram manter as suas estruturas e começa a ruir, então, Roma não consegue mais controlar e começa a ruir, então, em pequenos feudos. E aí, nos pequenos feudos, que relação que você tinha? Você já não tinha mais uma relação escravocrata. Você tinha uma relação do senhor feudal com o servo, em que ele era dono de uma determinada parte da terra, e essa determinada parte da terra você tinha os homens livres. Quer dizer que não tinha escravo? Não, quer dizer que tinha escravo, mas o escravo não era a estrutura do sistema econômico. Aí você tinha, então, o servo e o senhor. E aí, qual o sistema religioso que é implementado? O cristianismo. Por quê? O cristianismo é um sistema que consegue justificar essa relação do senhor feudal com o servo. Gente, eu tô falando como se eu estivesse explicando a teoria marxista. Eu não estou falando que eu concordo ou discordo, tá? Estou falando como que é o pensamento dele. Você olha, na verdade, o cristianismo, ele é, na verdade, uma criação do feudalismo. Não criação do feudalismo, no sentido de que o feudalismo que moldou. Mas por que ele expande? Ele expande porque o feudalismo vê, né, a relação do senhor feudal com o servo, vê que o cristianismo é uma estrutura de pensamento que justifica a sua produção material. Então, emerge dessa relação. Aí o que acontece? Por que o feudalismo acaba? Porque começam a surgir ideias, né? A indústria começa a surgir coisas mais fáceis de fazer, e aí começa a surgir uma outra classe social, que é a burguesa, que começa a romper a relação com o senhor feudal, a nobreza e os servos. E aí, o que acontece com essa classe burguesa? Ela vai atrás de um sistema ideológico que justifica o seu novo modo de produção, o capitalismo. E aí emerge o protestantismo, emerge a reforma, o luteranismo. Vejam só, é sempre um modo de produção
que vai fazer com que a gente emerja as outras estruturas. O sistema educacional, o sistema religioso, o sistema político. E aí cria-se, então, a democracia liberal representativa. Por quê? Porque os burgueses começam a ser uma classe relevante. E aí o que o Marx vai falar? Ele vai falar o seguinte, olha, veja só, lógico, né, gente, que eu estou super simplificando tudo para vocês compreenderem de uma maneira geral, porque depois vocês têm que aprofundar nisso. Ele vai virar e falar assim, olha, o que vai acontecer? Esse sistema capitalista, e ele já estava vendo isso acontecer na Europa, esse sistema capitalista, então, vai ter os burgueses, que são os donos do capital, e o trabalhador, que são as duas classes sociais. Vai ter várias, como a classe social, o trabalhador e a burguesia, vai ter um esgarçamento nessa relação, porque os trabalhadores, uma hora, vão se indignar com os burgueses. E aí, da pobreza extrema dos trabalhadores, vai surgir uma rebelião. Essa rebelião vai criar um sistema que é o socialismo. O que seria o socialismo? É uma relação do Estado com o cidadão, em que o Estado passa a ser um provedor para o cidadão. E depois vai acontecer, lá no futuro, um esgarçamento da relação Estado com cidadão, que vai ser objeto das políticas públicas, e desse esgarçamento vai surgir o comunismo, em que nós não vamos mais ter a figura do Estado, mas a figura comunitária. Vejam só, ele fez essa previsão para o futuro. E o que ele estava olhando? Ele estava olhando para a sociedade alemã e para a sociedade inglesa, onde o capitalismo estava surgindo. Ele não estava olhando para a Rússia e nem para a China, porque a China e a Rússia eram sociedades agrárias. Só que depois que ele cria essa teoria, ele vai perceber que havia um movimento social, que ele passa a participar, que vai conduzir à implementação dos regimes comunistas por meio de revolução e rebelião das classes operárias contra os capitalistas. Só que ele estava comunicando para a Alemanha e para a Inglaterra, mas a Rússia vai captar esse movimento, essa perspectiva, que ainda era uma sociedade altamente agrária, e vai implementar um sistema que a gente vai chamar aqui de comunismo centralizador barra comunismo, mas que não é exatamente o comunismo que o Marx previu. Olha só, o que é importante a gente perceber aqui? É a concepção materialista da história. Por isso que é materialismo histórico. Que é um método de ver a história por base na relação do modo de produção. Ou seja, na forma como nós resolvemos os nossos problemas materiais, da nossa vida corporal. Ele faz uma ruptura com o pensamento idealista, especialmente com o pensamento idealista alemão, e faz uma ruptura com as perspectivas espirituais. A concepção materialista da história parte da tese de que a produção, e com ela a troca dos produtos, é a base de toda a ordem social, de que todas as sociedades que desfilam pela história, a distribuição dos produtos e, juntamente com ela, a divisão social dos homens em classes ou camadas, é determinada pelo que a sociedade produz e como produz, e pelo modo de trocar os seus produtos. Fundamenta-se na análise da realidade a partir da teoria infraestrutura e superestrutura. Como é que é um prédio? Um prédio tem as vigas, tem a laje. O que ele vai falar? Assim, olha, o modo de produção são as vigas. Todo o restante, a religião, a educação, a política, tudo isso é superestrutura. Está
baseado na infraestrutura, que é o modo de produção. Ela circunda um determinado modo de produção. A superestrutura circunda um modo de produção. A história sempre está ligada ao mundo dos homens, enquanto produtores de suas condições concretas de vida. Fincam raízes no mundo material, organizado por todos aqueles que compõem a sociedade. Os modos de produção são históricos e devem ser interpretados como a maneira que os homens encontraram em suas relações para se desenvolver e dar continuidade à espécie. Então, a história está sempre ligada ao mundo dos homens nas suas condições concretas de vida, não nas suas condições ideais. Não naquilo que eles pensam de futuro, não naquilo que eles idealizam, porque a idealização decorre do modo de produção. A idealização é por meio do modo de produção. A história, então, está ligada, é a forma como eu como, como eu visto, como eu negocio. Está dentro do meu mundo material. E o modo de produção, ele é histórico, depende do contexto da história. E é isso que faz com que que o homem utiliza esse modo de produção para sobreviver, então ele cria toda uma superestrutura para justificar isso. E é isso que dá continuidade à espécie. O homem sempre estará preocupado com a continuidade da espécie. Quando ele achar que aquele modo de produção não permite mais a continuidade da espécie, ele rompe com aquele modo de produção e cria outro modo de produção, em que seja mais aperfeiçoado para dar continuidade à espécie. Olha só, o Marx não está falando só que o capitalismo explora o homem. Ele está falando que o homem sempre foi explorado. Ele está falando que o homem sempre foi explorado. E que no capitalismo, isso seria de forma tão profunda que a gente estaria perto do fim da história, em que a gente pode chegar ao socialismo e depois ao comunismo. Sim, é a infraestrutura que determina a superestrutura. É a infraestrutura que determina a superestrutura. Nós só vivemos... Como é que o Marx olharia as ocorrências de 2013? Aqueles movimentos. E esses movimentos hoje de desvalorização da classe política. O Marx olharia para ela e falaria o seguinte, olha, o que acontece é o seguinte, os modos de produção capitalistas estão em crise. E esses modos de produção estão em crise, estão afetando a superestrutura política. Estão afetando a superestrutura política. Agora, o que o Marx vai falar do capitalismo? Ele vai falar o seguinte, o capitalismo tem uma vantagem sobre todos os outros modos de produção, feudal e o modo escravocrata romano. Ele tem uma capacidade de se reinventar muito grande. Ele tem uma capacidade de criar e recriar as suas superestruturas. Ele tem a capacidade de reconstrução. Por isso que as crises são cíclicas. Vem uma crise e ele se reinventa. E o que o Marx fala quando ele fala isso? Ele fala o seguinte, olha, nós estamos diante de um sistema produtivo altamente, uma capacidade muito grande de sobrevivência. Por isso que a gente precisa, e aí ele vai falar lá no Manifesto Comunista, que a gente precisa fazer uma revolução. Porque se não for por meio da revolução... Porque, gente, a gente tem que imaginar o Marx historicamente, no contexto. Ele está ali prevendo uma coisa que não está acontecendo. Então ele começa a se indignar também. E aí o que ele vai falar? Ele começa a ver as classes sociais se rebelando, e fala assim, olha, tem uma forma, a gente pode esperar a história ou a gente pode fazer uma revolução. Uma revolução. Não são os valores e os modos de vida da superestrutura que ditam a infraestrutura. É a infraestrutura que dita os valores e o modo de vida da superestrutura. É a infraestrutura, ou seja, o modo de produção, que vai ditar a forma como
os valores. Só existe valor pelo modo de produção. Se a vida hoje é um valor, porque isso é importante para o modo de produção capitalista. A escravidão é algo abjeto, reprovável, porque isso é importante para o capitalismo. Porque ele precisa de uma massa de trabalhador. Ele precisa de uma massa de trabalhador. O escravo não faz parte do mercado. Como o escravo não é um consumidor, ele não é importante para o capitalismo. Por isso que o capitalismo é contra a escravidão. Gente, eu estou falando da teoria, fazendo eu estou carregando nas tintas aqui para que vocês compreendam a visão do Marx sobre o capitalismo. Ele vai virar e falar assim, sobre os modos de produção. Ele vai falar assim, olha, por que a gente tem toda essa estrutura religiosa? Porque essa estrutura religiosa é conveniente para o capitalismo. Em que a mulher, essa teoria de que a mulher serve ao homem, a teoria de que os filhos precisam ser independentes, isso serve ao capitalismo. Porque o que ele vai falar? Você olha, se a gente pegar um outro modo de produção em outro país, a mulher, ou em outra cultura, a mulher pode ser independente, se for útil ao modo de produção. Se for útil ao modo de produção. É um pouco a ideia, gente, que acontece o seguinte, a gente transforma tudo, de alguma forma, em produto. O movimento LGBT. Tem mercado para isso. Tem um mercado para o negro, tem um mercado para a mulher. E aí, se tem mercado, o que o capitalismo faz? Insere dentro da sua conjuntura. Então, a estrutura de valores é criada pelo modo de produção. Professor, mas até os direitos humanos? Sim. O que os teóricos marxistas vão falar dos direitos humanos? Eles vão falar o seguinte, qual é o interesse da sociedade capitalista ocidental, exigir da China, da Indonésia, do Japão, da Índia, da África, do Oriente Médio, a implementação de direitos humanos? A teoria marxista do materialismo histórico vai justificar isso pelo modo de produção, assim, porque eles querem que seja implementado um modo de produção capitalista. E os direitos humanos servem, a ideia de direitos humanos global serve ao capitalismo. Por quê? Porque se tiver que implementar direitos humanos, vou dar um exemplo para vocês aqui, que tem a ver com os direitos humanos. Uma vez eu fui numa palestra na UFMG sobre globalismo, sobre essas questões voltadas à discussão da sociedade internacional. Aí um professor estava explicando lá, falou assim, olha, na verdade, o capitalismo, os direitos humanos voltados ao trabalho, as regras trabalhistas, os Estados Unidos têm muito interesse na implementação delas. Na China e no Oriente, porque é a ausência de direitos trabalhistas que faz com que eles tenham capacidade concorrencial muito grande. Então, os Estados Unidos estão interessados em implementar direitos fundamentais trabalhistas em outros locais, não porque ele acha que aquilo é bonzinho, isso é a palavra do professor, tá? Mas porque isso vai fazer com que a forma de produção lá aumente o custo, e aí não seja tão interessante a indústria sair dos Estados Unidos para a China, para outros países. Então, o que ele está mostrando? Olha, o valor direitos fundamentais, eles servem ao modelo capitalista. Então, não é a consciência que determina a vida. Não é a consciência que determina a vida, mas é a vida que determina a consciência. Olha o que o Marx está falando. Nós não somos cristãos
e como cristãos, determinamos a nossa vida. Mas a vida que determina que somos cristãos, porque ser cristão é útil ao nosso modo de produção. Ser cristão é uma forma ideológica criada para que a gente tenha resiliência, para que a gente tenha aceitação do modo de produção. Então, a teoria, o marxismo, o materialismo histórico, ele tem uma percepção material da vida. É o oposto ao idealismo hegeliano, em que é a percepção espiritual da vida. O nosso conjunto de valores que determina a forma como a gente age. Esse é o idealismo hegeliano. Há um conjunto de valores que a gente tem que seguir. A realidade dos povos não pode ser explicada entendendo as ideias como primeiro plano, mas as ideias são criadas pela estrutura econômica nas quais estão inseridas. As ideias como reflexo da imagem construída pela classe social dominante. Isso, às vezes, nem é de uma forma tão consciente. A sucessão de um modo de produção por outro ocorre devido à inadequação desse mesmo modo de produção e suas forças produtivas. O capitalismo nasceu a partir das contradições do sistema feudal, e que a burguesia, a classe dirigente, ao criar a sua oposição, o operariado, engendrou também o seu futuro extermínio, cavando a sua própria cova. Então, o Marx está falando? Que a burguesia, ao criar o operariado, cava a sua própria cova. Por quê? Não é o sistema de servidão, senhor feudal e servo, que essa contradição faz com que emerja a burguesia e os servos e o senhor feudal percam espaço. Tem uma série, me permita, eu acho que eu falo sempre o nome errado, que é Downton Abbey, que fala, se alguém gostar dessa série, fala aí se eu tô falando correto. Downton Abbey, que fala o seguinte, ou Downton Abbey, acho que é isso, que é uma série que conta a história de uma classe nobre inglesa, em que eles vão, né, tendo as contradições e vivendo, né, a transformação social. O que o Marx vai falar? Ele fala assim, olha, essa transformação social acontece por mudanças no modo de produção. Esquece esse papo de religião, esquece esse papo de educação. A educação é feita para manter o status quo. Se hoje nós estamos fazendo faculdade da forma como a gente está fazendo, se a gente fez segundo grau da forma como é para poder manter o sistema capitalista, não para poder revolucionar o sistema capitalista. É a visão dele. Por isso que as classes sociais dominadas precisam se rebelar. Elas precisam se rebelar. Agora, o que ele vai falar? Mas que o capitalismo, a burguesia, ao criar o operariado, ela vai criar a própria estrutura do seu extermínio. Porque ou o operariado vai pegar em armas numa rebelião contra as classes dominantes, ou o operariado ele vai, ao longo do tempo, a burguesia e a relação com o operariado, vai criar estruturas de ruptura e vai ter uma contradição tão grande, ficar tão obsoleto, que vai emergir outro sistema econômico. Então, a teoria dele é essa, é assim que ele vê e interpreta a história. Por isso, gente, mas ele errou, ele acertou? Isso é outro debate, pelo amor de Deus. Nós ficaríamos aqui debatendo isso horas. Eu quero que vocês compreendam, porque a partir do momento que vocês conseguirem compreender isso, compreender o Adam Smith, compreender o Karl Marx, a gente vai falar do David Ricardo, a gente vai falar do Keynes, vocês vão começar a estudar e vão começar a perceber. O Marx tem razão? Aí você pode perguntar a minha opinião. Eu falo assim, não, eu acho que ele traz uma metodologia interessante para a gente ver. Quer dizer que ele está 100% certo? Eu vou falar com você que eu acho que não, mas ele fala de uma perspectiva importante. O Adam Smith está falando de uma coisa importante? Está falando de uma coisa importante. Eu quero que vocês tenham primeiro
essa compreensão, para depois a gente fazer um aprofundamento. A maioria de vocês estão no segundo período. Vocês estudaram sociologia, estão estudando sociologia do direito, estão estudando aqui comigo, estão estudando antropologia, e conforme esse estudo vai sendo feito, a gente vai aprofundando em alguns objetos materiais de pesquisa.